Graça e paz, guerreiros. Vídeo 3 da série Descortinando o Adventismo, volume 2. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que é o assunto, né? É o assunto que vai realmente desvendar descortinar, né? Muita coisa para você a respeito do sábado. Por quê? O assunto de hoje é a velha aliança. Imprescindível, você tem que entender esse negócio aqui para poder entender o sábado, tá? Senão você não vai entender. Você tem que entender um monte de coisa, mas assim, a velha aliança você vai ter que entender direitinho, tá bom? Antes de a gente entrar, recadinhos rápidos, o livro Descortinando o Adventismo, volume 2, está à venda no site descortinandoadventismo.com. O volume 1 também está à venda nesse site. Quando você entra lá, descortinandoadventismo.com, você vai ver três categorias, três partes que você consegue entrar dentro do site. Descortinando o Adventismo volume 1, Descortinando o Adventismo volume 2, então você pode comprar ali o volume 1 e o volume 2, e a loja, né, a loja Descortinando o Adventismo, onde você tem camisetas como essa que eu estou usando aqui hoje, tá? E lá você pode adquirir, a gente envia para todo o território brasileiro. Se você não está no Brasil, a gente não consegue te enviar as camisetas, tá? A não ser que você faça um depósito do valor do shipping, a gente vai ter que mandar, mas aí você vai ter que entrar em contato com a gente e tal, beleza? Por e-mail ou por mensagem. Agora, o volume 2, o volume 1 está à venda também na Amazon do Brasil, tá? O volume 2, a princípio, vai ser vendido na Amazon dos Estados Unidos. Na do Brasil eu ainda não sei, estamos ainda em conversas com a editora, tá? Nos Estados Unidos, que é o Amazon.com, daqui a gente consegue enviar para o mundo todo. Então você pode comprar, se você mora em algum outro país, né? Você quer comprar o volume 2, você pode comprar na Amazon daqui. Se você quer comprar o volume 1, você pode comprar na Amazon daqui. A Amazon daqui vai despachar para qualquer lugar do mundo. Beleza? O volume 1, eu creio que já esteja esgotado. Se não tiver esgotado, falta muito pouco. A última vez que eu vi tinha uns 30, 40 livros só, menos do que isso. Então, assim, eu tenho que ver lá o inventário lá do pessoal, mas eu creio que já acabou, tá? A gente vai ter que fazer uma, uma outra tiragem. Então, é possível que ainda tenha, se você conseguir comprar no site é porque ainda tem, tá? Se não, é possível que você tenha que esperar um pouquinho pra gente imprimir a nova edição aí. Beleza, gente? Agora o último aviso rapidinho com relação à promoção, né? A gente tem a promoção que eu falei ali nos últimos dois vídeos. A gente vai sortear 4 livros por vídeo. 4 livros por vídeo. 2 no Instagram, 2 no YouTube. Vou explicar rapidinho de novo. No Instagram, como é que funciona? Tem que bater no mínimo 100 comentários no post do vídeo de hoje. Você vai lá no post do vídeo 3, tá? E você vai comentar. Se chegar a 100 comentários, eu vou sortear 2 livros no Instagram. Hoje você vai escrever o seguinte: hashtag, né, jogo da velha, Tetelestai. A palavra hoje é diferente. Tetelestai. Todo dia vai ser uma palavra diferente, tá? Hashtag Tetelestai. Que quer dizer que está consumado. Mas você só vai escrever Tetelestai. Se você quiser escrever algum outro comentário, pode escrever também. Mas tem que ter essa hashtag aí, Tetelestai. Beleza? Os comentários, os ganhadores vão ser sorteados aleatoriamente. Eu vou pedir para os meus filhos escolherem um número de 1 a, seja lá qual for, o comentário que acabar ali, e daí o outro filho também vai escolher. Eu tenho 2 filhos. E aí eu vou filmar isso, jogar nos stories, vocês vão ver, e daí a gente entra em contato com você e fala que você ganhou. Beleza? No YouTube, mesmo jeito dos outros dias. Sempre vai ser igual. Você vai fazer o seguinte, você vai comentar, não precisa chegar a 100 comentários no YouTube. Não importa, não tem mínimo de comentários no YouTube, tá? Mas os 2 melhores comentários irão ganhar ali no YouTube. Eu vou escrever, ó, você ganhou, manda o teu endereço pro meu e-mail, bababá, tá? No Instagram, você pode comentar mais do que uma vez. Comente lá, se quiser comentar até no máximo 5 vezes, tá? Não mais do que 5. Fechou? Essas são as regras. Boa sorte. E vamos lá, vamos para o vídeo de hoje que tá... Gente, tá muito forte.
tá? Eu vou trazer coisas aqui para vocês. Eu nunca vi em nenhum outro lugar, tá? Sinceramente, eu nunca vi o que eu vou trazer aqui para vocês. E, né, não é de se espantar que as pessoas não compreendam esse assunto, porque, assim, pouquíssima gente fala. Eu nunca vi ninguém falar a respeito disso no YouTube, tá? Livros, sim, né? Mas, assim, poucos também, não tem muitos. Então, o que eu vou trazer aqui é muito forte, gente, hoje, tá? Essa série toda tá forte. O negócio tá forte aqui, tá? A gente vai quebrar o pau aqui hoje, beleza? É o seguinte, eu quero que vocês entendam, gente, que você precisa dar um basta numa situação na sua vida. Qual é essa situação? Até quando você vai deixar que outras pessoas te manipulem com relação às questões religiosas? Até quando, gente? Até quando? Quem aprende não depende. Você precisa aprender para não depender de mais ninguém. Quando você entende um assunto, ninguém mais te domina, tá? E a religião, a gente sabe, é de extrema importância. Por quê? Fala da vida eterna, fala do que vai acontecer com a gente. Quem não quer saber o que vai acontecer depois daqui? Ninguém quer se dar mal, né? No que vai acontecer no pós-morte. Então, o que as pessoas fazem? Vendem uma ideia baseada no medo para te controlar. Isso já é desde que o mundo é mundo, né? Mas essa questão que a gente vai falar hoje, tá? Entra muito dentro desse assunto. Por quê? Porque as pessoas não sabem explicar por que o sábado não deve ser guardado. A maioria dos evangélicos não guarda o sábado, certo? A maioria não guarda. Porém, a maioria também não sabe explicar por que não guarda. Quando vem o adventista e fala, tá, mas está nos 10 mandamentos, você então pode matar e roubar, aquela velha história, né? E o cara fala, pois é, né? Então, ele não sabe, a maioria não sabe explicar. Então, assim, presta bem atenção, pega a tua Bíblia, tá? A gente vai falar aqui todos os dias, vai ter muita Bíblia aqui, porque não tem como, né? Se você quer entender a Bíblia, você vai ter que ler a Bíblia, tá? Não tem outro jeito, né? E você vai ter que saber ler a Bíblia, saber interpretar as Escrituras, para que ninguém mais te manipule. Então nós estamos aqui entregando o poder na tua mão, amigo. É para você não ser mais dominado por nenhum cão guloso. Beleza? Existem pastores legais? Sim. Existem igrejas saudáveis? Sim. Não são muitas, mas existem, tá? Agora, a gente tem que ficar esperto, né? A gente tem que ficar bem esperto, sermos perspicazes e astutos também, para que a gente não fique sendo enganado por aí. Tá? Ingenuidade não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Bom, então vamos lá, gente. A velha aliança. Olha só. Para que a gente possa entender esse assunto aqui da velha aliança, é muito importante que você entenda o seguinte. Olha, veja bem. Quando Deus ele fez aliança com o povo de Israel, tá? Essa aliança ela seguia uma estrutura bem equivalente à estrutura documental dos contratos, dos concertos, dos acordos que eram realizados no Antigo Oriente. Como assim, inglês? O quê? Calma. Olha só. Deus, ele tem essa característica, tá? De ele vai até onde você tá. Ele não tem como puxar você imediatamente para onde ele tá, que você não vai aguentar, não tem como, tá? Ele é Deus, certo? Então ele vai até onde você está, que foi o que ele fez, né, quando Cristo encarnou aqui na Terra. Então ele, literalmente, né? Mas assim, intelectualmente também. Então Deus ele se adapta aos costumes, né, da época. Calma, não são todos os costumes, mas alguns costumes para que o povo entenda o que ele quer dizer, ok?
Tá bem até aí? Beleza. Então, o que está acontecendo aqui? No Antigo Oriente, existia uma estrutura, tá, dentro das alianças, ou dos concertos, ou dos acordos que eram feitos, que foi a mesma estrutura que Deus seguiu para fazer o acordo, ou aliança, ou contrato com o povo de Israel. Veja bem, o que quer dizer aliança? Uma aliança é um contrato, gente. Uma aliança é um contrato, tá? Então, um contrato possui o quê? Duas partes, às vezes mais, mas nesse caso duas partes. Possui leis, que são os termos da aliança, e possui um sinal, tá? E isso de acordo com a estrutura dos acordos que eram realizados no Antigo Oriente, tá? Então, assim, no Antigo Oriente, esses acordos, como que eles eram feitos? Existiam duas partes, né? Basicamente, nesses acordos. Uma parte se chamava suzerano e a outra parte era o vassalo. O suzerano era quem regia os termos do acordo e o vassalo era a parte dominada, né? Era a outra parte, a parte dominada. Então, assim, nessa aliança com Israel, Deus assumiu o que? A parte do suzerano, obviamente, né? E Israel a parte do vassalo. Então, assim, normalmente, quando existiam esses contratos entre uma parte e outra, o suzerano e o vassalo, eram feitas duas cópias, ou seja, um original do documento que era escrito desse contrato e uma cópia. Tá? Assim como a gente faz nos contratos de hoje. Tem um original e tem cópias, né? Nesse caso era um original e uma cópia. E nesses termos desses contratos constavam o quê? As promessas do suzerano ao vassalo, né? E também as obrigações que o vassalo tinha que cumprir para o suzerano, para que ele pudesse receber a parte dele do acordo, tá? Além disso, esse documento ainda dizia quais seriam as consequências para o vassalo se ele não cumprisse o acordo que ele tinha combinado ali com o suzerano, tá? No caso de Deus e o povo de Israel, quando Israel cumpria, né, os termos do acordo, Deus abençoava Israel. Quando Israel não cumpria, né, falhava nesses termos do acordo, Deus amaldiçoava Israel. Entendeu? É por isso que você vê ali em Deuteronômio as bênçãos e as maldições, né? Se o povo de Israel seguisse as leis de Deus, que vocês já vão ver quais são, eles receberiam as bênçãos. Se eles não seguissem, eles quebrassem ali a promessa, o acordo, eles receberiam maldições, ok? Além disso, olha só, gente, muito importante. Cada contrato possuía um sinal. Cada contrato possuía um sinal, que era arbitrariamente escolhido pelo suzerano, tá? E esse sinal, ele era colocado exatamente no centro do contrato. Olha isso. Era exatamente no centro do contrato. Esse sinal era um sinal único, especial, para cada contrato ali. Beleza? Bom, o vassalo ele deveria mostrar esse sinal publicamente, de forma pública, tá? Como um símbolo da obediência aos termos da aliança ali com o suzerano. Se ele não fizesse isso, ele era considerado um rebelde e poderia amargar, né, graves consequências. Então, assim, antes de a gente falar sobre esse sinal que foi escolhido por Deus como símbolo, que vocês já sabem qual é, mas a gente vai entrar nele daqui a pouco, é importante que a gente sinalize aqui para vocês, gente, os aspectos gerais do contrato que foi estabelecido entre Deus e o povo de Israel. Então, olha só, os aspectos gerais, tá? Então, vocês entenderam, estrutura do documento, partes, leis, termos, né? O que eles tinham que fazer e o sinal, tá? Agora, os aspectos gerais desse contrato falavam sobre o quê? A primeira parte do contrato entre Deus, da aliança ou do contrato entre Deus e Israel, se remete à libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Tá? Primeira parte. A segunda parte
era referente à promulgação da aliança feita no Sinai. E a terceira parte era a ocupação da terra de Canaã pelos israelitas como terra prometida, etc. Existiam essas. É uma parte cronológica, né? Ok, Deus liberta o povo da escravidão do Egito, depois faz a aliança no Sinai e depois leva o povo para Canaã. Um parênteses rapidinho aqui. Gleice, de onde você tira essa história do suzerano e do vassalo? Isso você pode encontrar em vários livros de história. Eu te recomendo que você leia o livro da Meredith G. Klein, que se chama Treaty of the Great King. Tá? Você pode encontrar, ela é uma escritora americana. É muito bom esse livro, viu? Leiam esse livro aí que vocês vão entender como é que era feito esses acordos aí em detalhes, tá? No Antigo Oriente e assim, como que Deus se utilizou disso para que o povo entendesse a estrutura do acordo, tá? Enfim, basicamente, gente, o tema apresentado no Antigo Testamento, o tema constante, é a história dos israelitas, né, dentro de uma perspectiva de aliança feita entre eles e Jeová, entre eles e o Deus deles, né? Deus. Só que assim, a gente pode notar que durante toda a história de Israel, Deus media Israel de acordo com a sua capacidade de cumprir ou não as suas obrigações contratuais daquela aliança ali que havia sido forjada entre eles, né? Então, por exemplo, 5 livros da lei, né, a Torá, descreve o quê? Descreve as leis e a história da origem do povo judeu, tá? Mas os outros livros do Antigo Testamento, né, os livros poéticos dos profetas, os históricos, enfim, todos eles apresentam essa relação constante da aliança, né, estabelecida entre Deus e Israel, e você nota, pode ver, você nota os profetas, por exemplo, constantemente sendo chamados por Deus para alertar o povo israelita, né, e seus líderes, seus reis, que eles estavam desobedecendo as leis contratuais que foram estabelecidas na aliança. Então, assim, sempre na história de Israel é assim. O povo cumpria as leis, os mandamentos de Deus, tal, recebia bênçãos. Daqui a pouco começava a cair. Começava a falhar. Aí Deus, ai, de novo esse povo. Por que entraram nesse acordo comigo se não vão cumprir? Aí pegava e mandava um profeta. Falava no ouvido do profeta, vai lá, fala para esse povo que eles estão descumprindo as minhas leis. Eles precisam voltar a obedecer, senão a maldição vai cair. Aí o profeta ia lá e, né, largava a palavra ali. E o povo, ok. Era assim, sempre assim, tá? Vamos ver alguns exemplos disso? Por exemplo, ali, Jeremias 11, 10 e 11. Olha só. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Tá? Ele trazia desgraça, né? Quando eles quebravam a aliança, ele trazia desgraça. Ou maldição. Jeremias 34, 18 a 20. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal, isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro, sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Jeremias 34, 18, 20. Olha ali, 1 Reis 11, 11. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão, já que essa é sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Quando o povo falhava, né, obviamente, não terá outros deuses diante de mim, era um mandamento para o povo de Israel, era um mandamento para Salomão.
e ele quebrou isso e por isso ele sofreu a consequência, tá? Além disso, gente, é bem importante a gente entender, né, que, olha só, a saída do Egito, a lei que foi dada no Sinai e o recebimento da terra de Canaã como terra prometida, elas estão intrinsecamente ligadas dentro desse mesmo contrato de aliança, como a gente falou ali, tá? Por exemplo, a libertação do Egito é o esteio para muitas leis, né, que Deus estabeleceu ali na Torá. Olha só, vamos ler isso aqui, vocês já vão entender melhor. Êxodo 22. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ok? Lá. Se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele, a liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias, dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Deuteronômio 15, 12 a 15. Vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O Senhor realizou diante de nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. Vocês estão entendendo, gente? Tudo muitas dessas leis, elas mencionavam, ó, eu tirei vocês do Egito. Eu tirei da mesma forma que eu fiz com vocês, que eu tirei vocês do Egito e vocês saíram com muitos bens, vocês devem fazer ao próximo, deve perdoar o próximo, deve libertar o próximo, tá? Isso era assim na verdade, Deus sempre fez isso, né? Ele dá o exemplo e fala, agora você faz com o teu próximo, né? Mas enfim, essa é uma outra questão. O que eu quero mostrar aqui é, esse negócio da libertação do Egito tava... Você não tem como tirar da antiga aliança. Tá ali dentro. Tá ali dentro, intrinsecamente ligado às leis do Sinai e também à questão da terra prometida ali em Canaã, tá? Então, gente, esse livramento basicamente foi o pano de fundo, né, do concerto feito entre Deus e Israel, ali, essa libertação deles da escravidão do Egito. E era algo que não só servia como fundamento de várias leis, né, como também era um fator motivacional, gente, tá, ao povo de Israel, que era constantemente lembrado de como Deus havia agido com eles no passado, e se ele agiu daquela maneira no passado, ele poderia novamente agir da mesma forma no futuro, caso eles fossem obedientes, né, aos termos ali da aliança. Então, assim, o cara lia a lei, aí na lei estava lá, eu tirei vocês do Egito. Você lembra que eu tirei vocês do Egito? Então, eu fui o seu libertador, blá blá blá. Então, assim, o povo constantemente lembrava, realmente, Deus fez isso, Deus fez isso. Então, isso foi escrito nas leis ali da Torá, para lembrar o povo constantemente, Deus nos tirou, né? Ele fez esse milagre, né? E ele pode fazer a mesma coisa caso a gente obedeça, né? Se no futuro a gente cair em algum problema, ele pode libertar a gente de novo e tal. Então, assim, era um fator motivacional também. Além disso, a gente nota como Israel, quando Israel queria adorar a Deus, Israel louvava, né, com canções, e reconhecia nessas canções como Deus havia libertado eles do Egito. Olha lá. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram de muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e esse secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Salmo 106, 7 a 11. O Senhor é guerreiro, o seu nome é o Senhor. Isso é canções de louvor a Deus, né? Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram como pedra, desceram ao fundo. Êxodo 15, 3 a 5. Tá?
E além disso, eles também louvavam a Deus, né, como Deus, como um Deus criador dos céus e da terra. Olha lá. Salmos 90. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso mais lá na frente, mas é importante a gente enfatizar esses pontos aí. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Salmos 95, 2 a 5. É bem bonito assim, mas Israel tinha essa coisa de louvar a Deus por ter sido livrado do Egito e também por Deus ser um Deus criador, né, dos céus e da terra. Bom, gente, então assim, na verdade, o que Deus queria, se você for ler assim no Antigo Testamento, pode ver toda a história, né? É Deus puxando o povo, volte as minhas leis, volte as minhas leis, volte as minhas leis, para tentar lapidar esse povo, porque esse povo, infelizmente, ficaram 400 anos no Egito como escravos e muitos maus hábitos foram, né, colocados ali neles. Então Deus queria lapidar esse povo. Para isso ele teve que colocar essas leis, até porque eles não queriam ter um relacionamento com ele, né? Ficaram com medo. Então encheu o povo de lei e daí o povo tinha que obedecer essas leis aí para cumprir o que eles haviam prometido e também para que eles fossem lapidados, né, em integridade, em outros assuntos que eram necessários. Tá? Porque era o povo de Deus na terra. Tinha que ser um povo peculiar. Né? Então a gente nota isso, enfim, ao longo do Antigo Testamento inteiro. Bom, vamos falar agora da Aliança Sinaítica. Tá? Então, assim, finalmente, né, depois de um tempo ali em Êxodo 20, Deus estabelece o início da aliança no Sinai com o povo de Israel através de documentos, né? Então, assim, a gente precisa entender bem isso agora, porque agora são os termos da aliança, tá? Então, olha lá. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso lá em Êxodo 31, 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Estão vendo? A antiga aliança, o primeiro documento base são os 10 mandamentos, tá? Êxodo 34, 28. Agora vamos ler Deuteronômio 4, 13. Ele lhes anunciou a sua aliança. Olha só, ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, e escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem, né? Agora vamos ler Deuteronômio 9:15. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam nas minhas mãos. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois que saíram do Egito. 1 Reis 8, versículo 9. Deuteronômio 9:9. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, não bebi água. Esses são só alguns, tem diversos outros, mas são só alguns versos bíblicos que deixam claro que o primeiro documento oficial da aliança feita com Israel foi caracterizado pelas tábuas de pedra que continham os 10 mandamentos. Beleza? Beleza. Olha que interessante isso, gente. Existiam, na verdade, lembra quando eu falei que existia 2 cópias? Uma cópia ficava... Isso é só por curiosidade, mas é interessante você saber. Quando existia um acordo entre essas 2 partes, uma cópia era colocada dentro de uma caixa, né? Ou uma arca, né? No caso ali, Deus e o povo de Israel. E essa caixa era colocada na casa da pessoa ou num santuário, tá? E a outra caixa, mais uma cópia, fechada e colocada no santuário ou na casa da outra pessoa. Bom, o que acontece? Nesse caso, as 2 cópias da aliança ficavam dentro do mesmo santuário. Por quê?
Olha o que Meredith G. Klein fala no seu livro Treaty of the Great King a respeito disso. Instruções semelhantes foram dadas a Moisés nos sinais sobre as 2 tábuas de pedra. Elas deveriam ser depositadas na arca, que por sua vez seria colocada no tabernáculo. Como o Senhor era ao mesmo tempo suzerano, o Deus de Israel e o garantidor da promessa feita a Israel, note bem, ele também era o garantidor. Havia apenas um santuário para o depósito de ambas as cópias do tratado. E isso é verdade, a gente pode ver, né, como isso realmente aconteceu ali. Por exemplo, em Deuteronômio 10, 5 a 8, enfim, tem como comprovar facilmente isso. E eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. E lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. Né? Deuteronômio 10, 5 a 8. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Êxodo 40, 20. Agora, olha só que interessante que eu vou trazer para vocês. Eu não sabia disso, tá? Descobri quando eu estava estudando a respeito do sábado, mas isso é bem interessante. Olha só, vou quebrar um paradigma aqui, mais por curiosidade, mas é um paradigma que a grande maioria das pessoas tem e não é verdade, tá? Quando a gente vê aquelas filmes sobre Moisés no Monte Sinai com as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos, ou desenhos, figuras, etc., o que a gente vê? A gente vê 2 tábuas, numa tábua 4 mandamentos, na outra tábua 6 mandamentos. É ou não é? É ok. O que acontece não era assim, tá? Essas duas tábuas de pedra, na verdade, elas eram escritas frente e verso. Então, o que Moisés tinha, essas 2 tábuas que ele tinha na mão, uma era original, digamos assim, a outra era cópia. As 2 eram iguais. Frente e verso estavam. Na frente e no verso estavam os 10 mandamentos, tá? E como que a gente pode saber disso? Porque está na Bíblia, olha lá. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Êxodo 32, 15. Né? E também a gente sabe, segundo o relato bíblico, que essa arca da aliança ficava dentro do lugar santíssimo do santuário terreno, que na época de Moisés ali ainda era a tenda da congregação, né? Ou a tenda do tabernáculo. Olha só, como visto ali em Êxodo 40, 20 e 21. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas, pôs sobre ela a tampa, em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança como o Senhor tinha ordenado. Estou contando tudo isso para vocês entenderem, gente. Todo o processo, como eu disse, vocês querem ser libertos, querem ter o poder de saber a verdade, eu tenho que contar para vocês o processo inteiro para vocês conseguirem computar na mente de vocês tudo isso e entender o processo, tá? Ok. Existe uma situação que eu já falei sobre isso na série passada e eu vou só relembrar o pessoal aqui, vocês que me acompanham sabem. A igreja adventista diz, porque Ellen White disse, né, que o sábado ele pode ser comprovado, a importância, né, do sábado ao lermos, por exemplo, o livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Olha o que diz ali. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Tá, desse verso aqui, do livro de Apocalipse, que é um livro extremamente simbólico, tá? Desse verso aqui, a dona White tirou que, olha lá, a Arca da Aliança está lá no céu. Ok. Dentro da Arca da Aliança estão os 10 mandamentos. Ok. E dentro dos 10 mandamentos estão o sábado. Ok. Logo, tá aí a importância do sábado. Olha só, tá no livro do Apocalipse, tá aí falando.
Ai, Jesus. Tá. Vamos, né? Vamos deschavar esse negócio aqui, dirimir isso aqui aos poucos. Esse verso não fala nada que existia duas tábuas da lei dentro dessa Arca da Aliança, em primeiro lugar, né? E muito menos nada a respeito do sábado, tá? Não adianta a gente inventar coisa que não está escrita. Não está escrito, tá? Então, se não está escrito, não está falando do sábado. Não está falando do sábado, não está falando que tem as duas tábuas de pedra ali, tá? Obviamente, o Apocalipse é cheio de figuras simbólicas. A gente não tem como saber que isso aqui está falando de algo literal. A Bíblia não relata que algum anjo levou a Arca da Aliança para o céu. A gente não sabe, a gente não pode afirmar, tá? Então, assim, tudo indica, né, que tanto o santuário quanto a Arca da Aliança não teriam uma conotação literal. Mas por que que a gente crê assim? Por que que isso a gente pode chegar a esse pensamento? Bom, primeiro porque não existe nenhuma necessidade para existir um santuário celestial dos mesmos modos que existia na Terra. Não tem porquê. Quem que eles vão matar lá em cima? Né? Vão sacrificar animal? Por que que teria uma bacia com água lá para o sacerdote lavar a mão? Ele iria comer alguma carne? Não. Tá, então assim, não bate. Beleza? Além disso, né? Cristo já foi sacrificado na terra. Ele não precisa ser sacrificado de novo no céu. Então, tudo indica o que, gente? E agora, prestem atenção nisso aqui, porque eu vou dar mais uma chave para vocês importante. Tudo indica que o santuário celestial referido aqui era a própria Nova Jerusalém que foi vista no céu. E a Arca da Aliança era uma figura, uma representação de Jesus, porque nele foi feita a nova aliança. A aliança foi feita nele. Tá? Então ele é a Arca da Aliança. Tudo isso era uma representação, vocês entendem, gente? Tudo isso era uma representação do que haveria de vir. Tudo era uma representação simbólica para Cristo, apontava para Cristo. Então, quando se fala Arca da Aliança, isso tudo indica que está falando de Jesus, foi visto Jesus no céu, tá? Não, o livro do Apocalipse é recheado de figuras simbólicas. Mas como a gente pode saber que esse santuário celestial que é dito ali, é muito provável que esteja se referindo à Nova Jerusalém. Por quê? Vamos ler alguns versos aqui que vão levar vocês a também ter esse mesmo entendimento, creio eu. Olha lá. Apocalipse 21:12. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte, 3 portas, do lado do sul, 3 portas, e do lado do poente, 3 portas. Agora olha o que fala o livro de Números a respeito da tenda do tabernáculo, né, que Moisés recebeu no monte o modelo da tenda para ele construir. Ele teve essa visão no monte e ele construiu esse tabernáculo dessa maneira. De que forma? Olha o paralelo. Do lado ocidental ficaram organizadas as tribos de Manassés, Efraim e Benjamim. Números 2, 18 a 23. Do lado oriental ficaram organizadas as tribos de Zebulon, Judá e Isacar. Se você ler lá em Números 2, 3, 9, você vai ver que é isso. Do lado norte ficaram organizadas as tribos de Naftali, Dan e Azer. Números 1, 39 a 43. Do lado sul ficaram organizadas as tribos de Simeão, Ruben e Gade. Números 1, 21 a 25. Vocês estão entendendo, gente? É a mesma coisa. Tá? É a mesma situação, assim. É 3 tribos de um lado, 3 tribos do outro lado, 3 tribos do outro lado, 3 tribos do outro lado. Então, a cidade, a Nova Jerusalém, tudo indica que esse era o santuário celestial. Era a própria cidade. Tá? Então, assim, não dá. Eles chegam a essa conclusão apenas com conjecturas. A nossa conjectura é essa,
A gente pode falar com certeza? Não, mas tudo indica que sim. Tá? Agora, a outra conjectura deles não tem base nenhuma. E outra coisa, Apocalipse 21, 22 diz o quê? E nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não tem santuário na Nova Jerusalém. Não tem. O santuário celestial é a própria cidade ali. Quando Deus está ali, Ele é. Ele é. Tudo é Ele. Tudo aponta para Ele. Tá? Então, gente, não dá. Tá? Então, assim, a gente sabe, no santuário terrestre haviam figuras simbólicas e não literais, eram simbólicas que apontavam, né, para o que existia de fato no céu. Beleza? Então, olha agora. Por que a gente diz isso? Porque eu tenho que ler isso aqui, gente. Isso aqui é um absurdo. Olha o que Ellen White diz a respeito dessa questão. No livro Primeiros Escritos, páginas 67 e 68. Olha só. O Espírito Santo, daquele verso de Apocalipse, olha o que ela tirou. O Espírito Santo foi derramado sobre nós, e eu fui levada pelo Espírito à cidade do Deus vivo. Mostrou-se-me então que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo com referência à porta fechada não podiam ser separados. Lembra disso daí, né? E que o tempo para os mandamentos de Deus brilharem toda a sua importância e para o povo de Deus ser provado sobre a verdade do sábado. Olha só, olha aonde ela está levando esse negócio aqui. A verdade do sábado seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do santuário celestial, onde está a arca que contém os 10 mandamentos. Da arca, que é simbólica, ela tirou que é literal. Aí ela já falou que ali está os 10 mandamentos. E já emendou o sábado. Essa porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo e passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto da arca e onde agora chega a fé de Israel. A gente leu bastante sobre isso na série 1 e também no vídeo 1 aqui. Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo, que nenhum homem poderia abri-la, e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo, e que homem algum podia fechá-la, e que uma vez que Jesus abrir a porta para o Santíssimo, onde está a arca, os mandamentos têm estado a brilhar para o povo de Deus, e eles estão sendo testados sobre a questão do sábado. Ai, Senhor. Vi que a presente prova do sábado não poderia vir até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse e ele passasse para dentro do segundo véu. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta fosse aberta no Santíssimo, quando terminou o clamor da meia-noite, no 7º mês, em 1844, e que não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora repousam em esperança, pois não tiveram a luz e o teste sobre o sábado que nós agora temos, uma vez que a porta foi aberta. Eu vi que Satanás estava tentando alguns do povo de Deus nesse ponto, sendo que grande número de bons cristãos adormeceram nos triunfos da fé e não guardaram o verdadeiro sábado. Eles estavam em dúvida quanto a ser isto um teste para nós agora. Os inimigos da verdade presente têm estado procurando abrir a porta do lugar santo, a qual Jesus fechou, e a fechar a porta do lugar santíssimo que ele abriu em 1844, no qual está a arca, contendo as 2 tábuas de pedra onde estão os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Jeová. Satanás está agora usando cada artifício nesse tempo de selamento. Tempo lá deles. Aquele era o tempo. A fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Bom, então aqui a gente consegue encontrar várias pérolas, né, que foram lançadas ali pela senhora Ellen White. E basicamente existem 4 que a gente vai ressaltar aqui, tá? Rapidamente. Vamos lá. Primeiro ponto, Ellen White deixa claro que Jesus só havia entrado no lugar santíssimo em 22 de outubro de 1844, o que já provamos exaustivamente no volume 1 dessa série, que é uma doutrina completamente antibíblica. Número 2, Ellen menciona a questão do entendimento da porta fechada da graça, ou simplesmente chamada de doutrina da porta fechada, a qual dizia que ninguém mais poderia ser salvo com exceção daqueles que acreditaram na falsa mensagem de Guilherme Miller sobre a volta de Jesus, algo absolutamente sem nenhum sentido lógico. Então ela, dentro dessa questão do sábado, tá, do mesmo texto que ela está falando, do sábado, né, lá na Arca da Aliança, vista no céu, no Apocalipse, ela traz a ideia da porta fechada, gente, que não tem mais salvação para ninguém. Vocês estão entendendo? Como que
como que o povo adventista divide? Não, isso aqui eu aceito, essa outra parte não. Essa outra parte, tá, mas essa parte aqui eu seguro. É tudo no mesmo nível de loucura, tá? Número 3. Ela liga o que foi relatado por João no livro do Apocalipse a respeito da Arca da Aliança ter sido vista no céu, uma questão de uma suposta suma importância a respeito da guarda do sábado, para o fim dos tempos, que a Bíblia nunca chega nem sequer a mencionar. Número 4. Ela chega ao ponto de dizer que a época em que vivia era o período do selamento dos santos, e que tal selamento seria ligado ao imaginário tese a respeito do sábado que Deus havia dado à humanidade, mesmo que ele estranhamente não tivesse avisado ninguém a respeito disso através de sua palavra, mas sim somente através de supostas visões dadas a Ellen White, para que ela informasse a todas as pessoas do planeta Terra. Então, assim, Deus escolheu Ellen White. Não falou nada na Bíblia, não falou nada para mais ninguém, só falou para ela. Falou, ó, você vai ter que falar isso pro mundo todo, tá? Então, quando a gente chegar no final dessa série, talvez até no final desse vídeo, mas eu creio que no final dessa série, eu garanto, tá? No final desse vídeo, talvez algumas pessoas ainda não tenham entendido algumas coisas, não tem problema. A gente vai trazer muita informação, esse é só o vídeo 3. Tem mais 11 vídeos depois desse. Veja bem, quando a gente chegar no final dessa série, vocês vão voltar a ler esse negócio aqui e vão falar e vão começar a ver como é ridículo, gente. Como é ridículo esse pensamento da guarda do sábado. Vocês vão dar risadas, vão falar: "Meu Deus, como que eu cheguei a acreditar nessa loucura?" Tá? Mas calma. É um processo. Então eu vou levar vocês até a linha de chegada. Vamos lá. Além disso, sobre tudo isso que eu acabei de ler da Ellen White, nesse período que ela escreveu isso, vale lembrar o quê? Que era o período que ela estava andando com o Joseph Bates e que os dois acreditavam, os três na verdade, Ellen White, James White e Joseph Bates, acreditavam que Jesus voltaria 7 anos depois da entrada dele no santuário em 1844, no lugar santíssimo, voltaria à Terra em 1851. Então, tudo isso faz parte do mesmo pacote, tá? Ai, Senhor amado. Tá. E agora o que acontece? Depois, porque como assim, não tem nenhuma pessoa com autoridade profética hoje em dia na igreja adventista, eles não podem mudar o que essa mulher falou. E precisam continuar falando essas coisas, só que claro, contorcionismo teológico, mirabolante, muita retórica, né, muito blá blá blá, para enrolar as pessoas que querem cair, na verdade. Depois desse livro, depois desses vídeos, gente, só quem quer ser enganado, que não é possível. Bom, a gente vai falar sobre Ellen White mais em detalhes no volume 3, vamos falar dos plágios dela, de tudo. Por enquanto a gente vai se manter aqui na questão do sábado, tá, gente? Então, agora é o seguinte, nessa aliança sinaítica, vamos voltar lá do que a gente estava falando da aliança sinaítica. Além, olha só, pega esse negócio aqui. Além dos 10 mandamentos, das duas tábuas de pedra que continham os 10 mandamentos, existia o que? O livro da lei, que continha mais 603 mandamentos da Torá. Né? E, além disso, agora, né, a gente vai falar sobre o que também? Desse item de suma importância que surge como um sinal ou um símbolo da aliança feita entre Deus e Israel, que é o quê? Exatamente o nosso assunto principal, o sábado. Olha só o que diz a Bíblia novamente. Guardarão, pois, o sábado. Os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua, entre mim e os filhos de Israel. Será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Tá. Êxodo 31, 16 e 17. Esse texto deixa claro o quê? 3 questões. Aliança, primeira questão. A aliança feita no Sinai foi feita entre Deus e o povo de Israel somente. O sábado foi um sinal e não um selo estabelecido entre Deus e Israel somente. O sábado, terceiro ponto, o sábado foi dado somente ao povo de Israel, tá?
Se lembra que a gente disse, olha só, a gente falou ali no começo que nesse documento, nesse contrato feito entre Deus e o povo de Israel, exatamente no meio do contrato era colocado o sinal, o símbolo daquela aliança feita. Você lembra que eu falei isso para vocês? Olha só. Essa aliança feita no Sinai segue esses mesmos padrões. E quando você vai, por exemplo, ler os 10 mandamentos no hebraico, tá? Você vai encontrar o quê? Que o sábado, gente, ele cai. O mandamento do sábado, lembra-te do dia do sábado para o santificar, ele se encontra exatamente no centro da composição dos textos das tábuas de pedra. Ele está no centro, se você contar, ele cai exatamente no meio, tá? Porque no hebraico é diferente, né? O tamanho das letras e tal. Então, assim, o sábado claramente foi o sinal, né, estabelecido por Deus para ser um símbolo da aliança feita entre ele e o povo de Israel, e nunca um selo dado aos cristãos, né? Aliás, a Bíblia deixa clara que esse selo é o Espírito Santo. Vamos ver? Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. Selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Tá? Em absolutamente nenhum lugar da Bíblia existe qualquer menção que o sábado é um selo de Deus, e muito menos dado aos cristãos ou ao povo gentil, tá? Não existe isso. Então a gente consegue entender o que, gente? Até aqui, né? Vamos fazer uma recapitulação rápida aqui. Até aqui a gente viu o quê? Que os 10 mandamentos são as palavras da aliança. Né? A gente também viu como que funcionava essa questão contratual entre as partes ali, quem era o vassalo, quem era o suzerano. A gente viu também como existia uma cópia do contrato, então as duas tábuas da aliança, uma era original, outra era a cópia, digamos assim. Né? E a gente também pode ver que essa história de Arca da Aliança vista em Apocalipse é muito dúbia, não é sólida, enfim, não tem fundamento bíblico sólido, tá? Provavelmente seja uma figura simbólica de Jesus e o santuário celestial uma figura da Nova Jerusalém. Bom, a gente também falou um pouquinho dos devaneios, das loucuras de Ellen White. E também como ela simplesmente falhou, né? Várias vezes, sempre na verdade, sobre as profecias que ela emitia ali sobre determinados assuntos, inclusive a questão da volta de Jesus em 1851. E finalmente a gente viu que o sábado era um sinal entre o povo de Israel e não um selo, nunca o selo é o Espírito Santo. Bom, guarda tudo isso na cabeça e para que a gente possa entender o que vai vir agora mais à frente. Mais lá na frente e agora também. Bom, recapitulado, beleza? Agora vamos entrar na questão das especificidades da lei. Isso aqui é muito importante, gente. Vocês precisam entender esse negócio aqui, tá? Então, olha só, a gente viu, como eu disse ali, que os 10 mandamentos eram as palavras da aliança, primeiro documento, né, estabelecido ali entre Deus e o povo de Israel. Porém, gente, é importante que vocês entendam o seguinte: os 10 mandamentos eram apenas um resumo da lei. Era um resumo das 613 leis da Torá. Ou seja, existiam 10 mandamentos, resumindo, porém a letra pequena do contrato feito entre Deus e o povo de Israel não estava nos 10 mandamentos. Não estava ali. Estava onde? Nas outras 603 leis da Torá. Juntando tudo, 613 leis da Torá. Quando você escreve, olha só, até simbolicamente você consegue ver isso. Quando você escreve 6 e soma mais 1 mais 3 é igual a 10. Tá? Então, assim, até nisso Deus quis deixar um símbolo ali, olha, 613, 6 mais 1 mais 3 igual a 10. Os 10 mandamentos são um resumo de toda a lei. A letra pequena está no restante. Entendeu, gente? E aonde que ficava essas outras 603 leis? Dentro do livro da lei. Tá? Agora, é muito importante que vocês entendam. Por que eu estou explicando isso para vocês? Você não tem como tirar os 10 mandamentos e deixar o resto. A lei de Deus,
os termos da aliança, a lei de Deus dada para o povo de Israel foram as 613 leis da Torá. Tá abrindo a mente mais agora? Vocês estão entendendo como é que funcionava o negócio? Deus nunca deu a opção para nenhum povo de escolher, ó, ok, esse aqui é o meu contrato contigo, esses são os termos, essas são as leis do contrato. Mas você não precisa guardar tudo, você guarda só um pedaço. O resto você não guarda. Não, não existe isso. A pessoa tinha que guardar a outra parte, o vassalo tinha que guardar toda a lei, todos os termos do contrato. Barulho chato aqui. Bom, enfim, vocês estão entendendo, gente? Tá tudo junto. Tá tudo junto. As 613 leis estão totalmente interligadas com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um resumo, tá? Agora vamos entender. Mais um detalhe. Quando um estrangeiro queria fazer parte do povo de Israel, ele entrava debaixo de todas as leis. Ele tinha que guardar todas essas 613 leis, tá? Vamos lá então, olha só. Alguns detalhes interessantes. Eu vou jogar um quadro aí para vocês agora, uma tabela, que vai mostrar a expansão interpretativa dos 10 mandamentos encontrados ao longo do Pentateuco, tá? Olha lá. 10 mandamentos, né? Tábuas de pedra. Do outro lado, especificidades desses 10 mandamentos. O livro da lei. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Olha lá. Qual é a letra pequena desse mandamento? Não fazer sacrifício para os outros deuses. Está lá em Êxodo 22, 20. Não adore nenhum outro deus. Êxodo 34, 14. Eu sou o Senhor teu Deus. Levítico 20, 24. Tem mais, mas eu coloquei alguns aqui só para vocês terem uma ideia de como era a dinâmica. Está lá o mandamento principal e no livro da lei os detalhes. Olha lá, não adorarás imagem de escultura, Êxodo 24, versículo 4. Aonde está a letra pequena? No livro da lei. Não faça ídolos. O livro da lei e a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Vocês sabem. Não faça ídolos. Levítico 26, 1. Todas as maldições do livro da lei cairão sobre quem adorar imagens. Deuteronômio 29, 20. Não façam para si deuses de metal. Levítico 19, 4. Olha lá, outro mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Êxodo 20, versículo 7. Aonde que está os detalhes? Olha lá. Não profanem o meu santo nome. Levíticos 22, 32. Quem profanar o meu nome será apedrejado até a morte. Levítico 24, 16. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Agora o sábado. Êxodo 20, versículo 8. Olha lá os detalhes, alguns dos detalhes da questão do sábado. Quem violar o sábado deve ser morto. Êxodo 31, 14. Deve ser morto, tá? Tem certeza que você quer ficar debaixo da velha aliança? Olha só esse negócio aqui. Não acenda fogo no dia de sábado. Êxodo 35, 3. Não cozinhar nada no dia de sábado. Êxodo 16, 23. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, versículo 12. Filho rebelde deverá ser apedrejado. Quem amaldiçoar pai e mãe deve ser executado. Pai e mãe devem ser respeitados. Não matarás, Êxodo 20, versículo 13. Matar em uma briga. Olha o que acontecia. Vai lá em Êxodo 21, 18. O que acontecia quando uma pessoa matasse outra com pauladas. Está em Êxodo 21, 20. Se um touro matar alguém, ele e o seu dono devem morrer. Êxodo 21, 29. Vocês estão entendendo, gente, os detalhes? Isso ninguém te fala, né? Pois é, tá tudo aqui. Tem muito mais no meu livro, ó, depois você vê. Não adulterarás, 20, 14. Olha lá. Como que eram os detalhes de cada tipo de adultério. Ó, com uma mulher casada, ambos devem morrer. Com a madrasta, Levítico 20, 11. Diversas outras situações condenadas com pena de morte, Levíticos 18, 6 a 30. Ali, não furtarás, Êxodo 20, versículo 15. Se roubar um boi, um ladrão pego no ato, o que acontece? Ladrão pego fora do flagrante. Aí, não darás falso testemunho, né? Olha lá. Os detalhes. Mentir ou jurar falsamente. Levítico 6, 3 a 8. Um falso testemunho será punido. Deuteronômio 19, 18 a 21. Declarações falsas. Êxodo 23, versículo 1.
Não cobiçarás, né? Olha lá alguns detalhes na lei. Não cobiçar a terra do próximo. Não cobiçar outro ouro de ídolos destruídos. Tem detalhe para tudo que tá nos 10 mandamentos. Tem detalhe, tem muito detalhe. Muito mais do que eu trouxe aqui. Só trouxe alguns, tá? Então, gente, esse livro da lei, né, com as 603 leis, eram colocados em uma caixa ao lado da Arca da Aliança que continha os 10 mandamentos. Tá? Para simbolizar o quê? Que ambos estavam conectados e deveriam ser interpretados em conjunto. Vocês estão entendendo? Não tem separação, é tudo junto. Você quer guardar o sábado? Guarda os outros 612 mandamentos também. Você não pode só guardar o sábado ou só os 10 mandamentos. Não, você está se colocando debaixo da antiga aliança, você vai ter que guardar tudo. Não existe essa separação, gente. Beleza? O único motivo que foi feito essa aparente separação foi para resumir a lei em 10 mandamentos para que o povo conseguisse se lembrar. Muito difícil decorar as 613 leis. Então Deus falou, ó, decorem essas 10 aqui e daí os detalhes vocês vão ver no restante. Beleza? Beleza. Então, entenderam? Essa é a parte dos termos, né? A segunda parte ali das leis da antiga aliança, tá? Agora, além obviamente desses documentos, existia o sábado, que era contado como um sinal colocado exatamente no meio dos 10 mandamentos, né? Assim como eram feitos em todos os outros documentos dos concertos ou dos contratos feitos no Antigo Oriente. Então, assim, ó, mais uma vez resumindo, a velha aliança era formada de 3 documentos: os 10 mandamentos, o livro da lei ou demais 603 leis e o sábado. Bom, a igreja adventista costuma dizer o quê? Que o sábado seria a lei moral, desculpa, os 10 mandamentos seriam configurados como a lei moral de Deus e o restante das leis seriam as leis cerimoniais. Nada a ver, cara, nada a ver, que loucura! Essa informação não procede, não possui nenhuma base bíblica. Tá? O livro da lei, que é o Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio, inclui todas as 613 leis, tendo os 10 mandamentos inseridos dentro dessas 613 leis. Não existe nenhuma distinção da Bíblia para lei cerimonial e lei moral. Todas essas 613 leis continham aspectos morais, ritualísticos, dietéticos, penais, civis, etc., sem uma definição exata contida ali na Torá. Não tem essa. Eles não dividem isso. Tá? Quem fez isso foram teólogos, né, muito tempo depois, estudiosos da lei, mestres, etc., que fizeram essa separação. Mas não existe na Bíblia em si, o escritor, o autor do Pentateuco, da Torá, Moisés, não fez essa divisão. Tá? Isso é loucura da igreja adventista. Não funciona assim. Existem princípios morais em todas as 613 leis que devem ser, ou seja, dentro dessas leis, de todas as 613 leis, existem princípios morais. Não em cada uma delas, mas em algumas delas existem princípios morais que foram transferidos para a nova aliança. Vocês vão entender isso depois, quando a gente falar da transição, da nova aliança, etc., as cartas de Paulo, vocês vão entender tudo isso. Tá? Mas é isso, gente. Beleza? Tá tudo bem até aí? Boa. Obrigado. Continua aí firme, tá? Vamos até o fim, vocês vão... A cabeça de vocês vai ser maluco o negócio aqui. Vai ficar... Meu Deus. Segura aí. Bom, o que acontece? O sábado era um sinal oficial da velha aliança. Mas na prática, outro detalhe importante, bem importante. Na prática, a circuncisão também era requerida por Deus ao povo de Israel porque eles eram descendentes de Abraão. Tá? E assim, na verdade, a circuncisão vinha antes. O cara que queria guardar o sábado, digamos assim, um estrangeiro que quisesse fazer parte da comunidade de Israel, antes dele poder guardar o sábado, ele tinha que ser circuncidado. Certo? Ou seja, a circuncisão era um ritual iniciático ou de iniciação para se entrar na comunidade de Israel,
E o sábado era um sinal, a circuncisão, um sinal de iniciação, e o sábado um sinal contínuo, tá? Por quê, gente? Porque Deus precisava martelar isso na cabeça do cara. O cara tinha que se lembrar. Então, a cada 7 dias, chegava o sábado. Olha lá, tá aí o nosso sinal, né? Para lembrar o acordo que eles tinham feito com Deus. Então, sinal de iniciação, circuncisão. Sinal contínuo, o sábado. Por isso que era lembra-te do dia do sábado. Para eles poderem lembrar dessa aliança constantemente. Era uma renovação, digamos assim, semanal da aliança feita por Deus e eles. Beleza? Bom, é importante a gente falar das partes do contrato. A gente sabe. Você chegou até aqui, você já sabe. As partes do contrato da antiga aliança era Deus e o povo de Israel. Mas vamos ver na Bíblia para que fique bem gravado esse negócio aí. Quando você começar a entender isso aqui agora, você já está entendendo muita coisa, mas quando você fechar a porta aqui, quando a gente terminar esse vídeo, gente, vai cair a ficha, muita coisa para você, tá? Olha o que diz ali, Êxodo 20, capítulo 20, versículos 1 a 2. Olha lá. E Deus falou todas estas palavras. É o início da aliança. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Note bem, ele começa os 10 mandamentos assim. Toda a aliança assim. Em Êxodo 20, versículo 1 e 2. Olha como ele deixa específico. É algo muito específico, gente. Eu sou o Senhor teu Deus. Ele está falando para quem? Que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Qual foi o povo que Deus tirou do Egito, gente? Foram os amorreus? Não. Foram os filisteus? Não. Foram os amalequitas? Não. Foram os gentios? Não. Quem Deus tirou da escravidão do Egito foi o povo de Israel somente. Ele não tirou mais nenhum povo de lá, foi só o povo de Israel. Beleza? Agora vamos ver como a Bíblia martela essa noção aqui. Olha lá. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Aos israelitas que guardem os meus sábados. E isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Êxodo 31:13. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou ou cessou a sua obra. Então Moisés convocou todo o Israel. Ele disse: ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprendam-nos e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco. Não foi com nenhum antepassado, não foi com nenhum patriarca, não foi com José, não foi com Jacó, não foi com Isaac, não foi com Abraão. Foi com o povo de Israel que estava lá no Monte Horebe. Vamos ler de novo? Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que aqui hoje estamos vivos. Deuteronômio 5, 1 a 3. Esse verso aí meu Deus do céu. As partes desse acordo, portanto, eram quem, gente? Deus, Israel, ninguém mais. Ninguém mais. Poderia ser aberta uma exceção, que era para quem? Para o estrangeiro que queria fazer parte da comunidade de Israel. Para que ele pudesse fazer parte, teria que ser circuncidado. Depois ele guardava o sábado e se colocava debaixo de todas as 613 leis da Torá. Agora eu acho que é uma das partes mais importantes. Você precisa saber esse negócio aqui, gente. Olha só. O povo de Israel era justificado por quê? Pela fé na aliança? Não. Isso aqui pouquíssima gente sabe. E eu vou provar na Bíblia isso aqui para vocês.
O povo de Israel era justificado pela lei. Pela lei. Você precisa entender isso. Se você não entender isso, você não vai entender a antiga aliança, você não vai entender a nova aliança, você não vai entender nada. Você está entendendo como o que a gente está explicando aqui vai te dar uma visão geral da Bíblia? Olha, a gente pegou o sábado, mas a gente está explicando a Bíblia inteira praticamente, tá? O povo de Israel era justificado pela lei. Veja bem, a graça existia nessa época? Claro, claro que a graça existia. O cara nascer já é graça. Ele não fez nada para nascer, para estar nesse mundo, já é graça, né? Obviamente, Deus tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, antes mesmo de estabelecer um acordo com eles. Então, só isso aí já denota que havia graça sim no Antigo Testamento, tá? A graça aparece todos os tempos. Porém, a justificação não era o mesmo tipo de justificação, por exemplo, de Abraão, que foi pela fé, e não era a mesma justificação da nova aliança, que é feita, né, entre Deus Pai e Deus Filho, e que a gente se coloca debaixo dela hoje. Como que eu consigo provar isso? Você pode perguntar. Lendo a Bíblia. Olha lá. Olha só. Esse verso você tem que anotar aí, porque isso aqui vai derrubar qualquer argumento adventista aí, gente. Deuteronômio 6, 24 e 25. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. Agora, e se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Deuteronômio 6, 24 e 25. Justiça, essa será a nossa justiça. Justificação. Eles vão ser justificados. Por isso, por obedecer à lei. Justificação pela lei, sim, senhor. Tá? O povo de Israel não era. Se você não entendeu, você não vai entender a velha aliança. Ele não era justificado pela fé. Ele era justificado pela lei. Ele tinha que guardar a lei. Tá? Olha o que Paulo fala aqui, ó, que vai martelar esse negócio ainda mais. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Gálatas 3, 10 a 12. Quem praticar a lei, pela lei viverá. Okay? Agora você está começando a entender um pouco mais o que Tiago diz em Tiago 2,10. Se tropeçar em um mandamento, se tropeça em todos. Essa palavra mandamento é nomás, que se refere à lei. Ou seja, se você tropeçar em um dos 613 mandamentos da Torá, você tropeça em todos. Então, se você quer se colocar debaixo da lei, guarde todos os mandamentos. Então, o Tiago está dizendo assim, ó, não façam isso. Se você fizer isso, você está ferrado. Você vai ter que guardar todos. Tropeçou em mandamento, tropeçou em todos. Não é essa historinha, conversa fiada que estão te dizendo aí na igreja adventista, que se você tropeçar em um dos 10 mandamentos, não é isso. É em todos os 613 mandamentos. E esse é o argumento de Tiago para que você não se coloque debaixo da velha aliança, e sim na nova aliança. Bom, tá ficando mais claro, gente? A gente vai falar sobre Gálatas um monte mais lá na frente, tá? Contudo, por enquanto, é importante que vocês entendam a diferença entre a justificação pela fé que se iniciou com Abraão e a justificação pela lei, que foi uma tentativa de justificação feita pelo povo de Israel, mas que obviamente não foi muito bem sucedida, porque dependia do próprio esforço do braço deles e não da graça de Deus. Deus já sabia, né?
Na verdade, Deus já sabia que eles não iam conseguir cumprir todas as 613 leis estipuladas por ele. Mas então por que que ele estipulou, Gleison? Bom, ele estipulou para ensinar uma lição para o povo de Israel. Uma lição que Abraão entendeu, mas que o povo de Israel nunca entendeu. Que era o quê? Um dia eles necessitariam de um Messias para salvá-los. Alguém tinha que tomar o lugar deles. O que Abraão aprendeu, que o povo de Israel não aprendeu, foi em deixar que Deus guiasse a vida dele e ter fé. Tá? O povo de Israel não quis, na verdade, nem ter um relacionamento com Deus. Então foi por isso que ele estipulou todas essas leis e tal, mas também para provar para eles que eles, por eles próprios, nunca iriam conseguir guardar as 613 leis e nunca conseguiriam se salvar. Eles precisariam de um Messias que tomasse o lugar deles, fosse perfeitamente justo, reto, né? Um varão perfeito para tomar o lugar deles, e aí sim, eles debaixo desse Messias, debaixo desse Salvador, conseguiriam, né, a salvação ou a redenção. Bom, gente, então assim, o problema é que Israel não pensou, né? Quando Deus propôs essas leis, Israel falou: não, a gente vai cumprir sim, olha lá. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Todo o povo disse isso. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Falou: ó, Deus, eles falaram que vão cumprir. Agora, mas eles mal sabiam onde eles estavam se enfiando. Bom, vamos lá, gente. Estamos quase terminando aqui. Então, assim, quando. Mais uma vez recapitulando, quando o povo de Israel obedecia, bênçãos eram derramadas por Deus sobre eles, quando eles desobedeciam, a maldição recaía sobre eles. Como Israel não conseguia se manter, né, obediente por muito tempo, invariavelmente eles caíam em maldição, estavam caindo em maldição direto. Com o passar do tempo, o negócio ficou tão insustentável, como vocês já sabem, que o povo de Israel acabou voltando para um estado de cativeiro que eles haviam saído no Egito. Desobedeceram tanto que ele falou: quer saber? Deixa esse povo ir para a escravidão de novo. Caíram no cativeiro de novo, Assíria e Babilônia, etc. Né? Então, assim, e aí, quando isso aconteceu, Deus revelou ao profeta Jeremias o quê? Que essa aliança falha seria substituída futuramente por uma outra muito superior a ela. Olha lá. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Bom, a gente vai falar sobre a nova aliança mais na frente, em detalhes, mas é importante a gente verificar, né, que além de eles serem terrivelmente amaldiçoados quando eles não seguiam as leis de Deus, havia algumas situações que eram ainda piores. Determinadas leis da Torá, quando eram quebradas, né, faziam com que a pessoa fosse sumariamente cortada da comunidade e da aliança. Eram cortados da aliança, cortados da comunidade, ou algumas vezes eles também deveriam ser mortos. Existia a pena de morte ali, tá? Para algumas quebras de algumas leis. Olha só. Algumas leis aqui que, quando quebradas, faziam com que o ofensor fosse cortado da aliança com Deus para sempre. Não ser circuncidado, quebrar o sábado, comer qualquer alimento fermentado, mau uso do óleo da unção, mau uso do incenso, comer carne sacrificada enquanto impuro, mau uso do sacrifício, comer a gordura da carne sacrificada, comer carne com sangue, fazer o sacrifício de maneira errada, não celebrar a Páscoa, relação sexual durante a menstruação, utilizar o serviço de um médium, não se humilhar quando necessário, comer carne sacrificada de maneira errada. Bom,
Isso, né, era só eliminado, mas existia, como eu disse, alguns casos em que a pessoa morria. Olha só, a questão do sábado, por exemplo. Nesse caso aqui, Deus mandou matar o cara, tá? Olha lá. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam, porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: O homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Veja, essas leis aqui que a gente está lendo não são aquelas leis exageradas dos fariseus que podiam dar não sei quantos passos lá no sábado, não sei o quê. Não são essas leis aí, tá? A gente está falando da lei mosaica. A gente está falando das leis da Torá, ok? Importante que você saiba disso porque a igreja adventista fala isso. Não, Jesus veio para alinhar o povo, porque os fariseus estavam inventando um monte de regras sobre o sábado e Jesus veio mostrar da maneira certa. Balela, gente. Olha, né, se você não guardasse o sábado direito, você morria, tá? E isso era a lei de Moisés mesmo. Então, assim, é, é importante, gente, que a gente entenda que a pessoa que se propõe a guardar o sábado como dia sagrado, isso aqui não é brincadeira, tá? Isso aqui é muito sério. Quando ela se propõe a guardar o sábado, é, ela se coloca debaixo de todo esse jugo aqui. Vocês estão entendendo isso? Os 10 mandamentos eles estão inexoravelmente conectados, ligados às outras 603 leis da Torá para todo aquele que se propõe a guardar esses 10 mandamentos aí, o sábado, etc. Ah, mas então pode matar, pode... Ah, gente, para. Na nova aliança você tem que amar teu próximo. E a gente vai explicar isso em detalhes, mas assim, quem ama não vai matar o próximo. Quem ama o próximo não vai adulterar. Tá entendendo, gente? Você ama Deus, você não vai, né, ter outros deuses. Né? Você tem que amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Bom, enfim, a gente vai. Então isso é balela, isso é conversa fiada que utilizam para enganar você. Essa é a verdade, tá? É... Então, gente, eu tenho um texto longo aqui, mas eu vou ler só para vocês entenderem. Isso aqui eu acho que pode ficar marcado para você entender mais ou menos o simbolismo de você se colocar debaixo do jugo da antiga aliança. E se você está guardando o sábado, você está fazendo isso. Primeiro que você está debaixo de maldição, né? Porque quem não guarda toda a lei está debaixo de maldição. Você não vai conseguir guardar toda a lei, então automaticamente você já está debaixo de maldição. Olha os detalhes que Deus dava, as minúcias, tá? Para, por exemplo, o tipo de oferta que o povo de Israel deveria trazer e como essa oferta deveria ser preparada. Olha só. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade e sem defeito. Apresente também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Oferta ao Senhor preparada no fogo de aroma agradável e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Olha os detalhes. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Esse é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que morarem. Eles usam a ideia, né? O sábado é um mandamento perpétuo. Isso aqui também era um mandamento perpétuo para o povo de Israel. Essa história de perpétuo não é bem assim, tá? Depois a gente vai explicar também. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado, então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha cozidos com fermento como oferta movida dos primeiros frutos do Senhor. Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade e sem defeito, um novilho e 2 carneiros. Eles serão holocaustos ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Vocês viram
Isso aqui é só um exemplo, tem outros, eu vou trazer vários outros quando a gente for falar das diferenças ali da nova aliança para a velha aliança. Você está entendendo os detalhes? 7 canetas, um de 1 ano, 1 litro, uma jarra, tudo muito, se não fizesse daquele jeito, Deus não aceitava, tá? Então isso que fique meio que marcado isso para vocês entenderem os detalhes, inclusive da guarda do sábado. Se não for do jeito que Deus mandou, não adianta nada. Você só está trazendo maldição para você. Olha lá. Então assim, gente, a gente começa, quando a gente, né, vê todas essas questões, tá? E a gente está finalizando aqui. Como, por exemplo, Deus matava, né, uma pessoa por determinadas situações com relação ao sábado, etc. e tal, a gente começa a se indagar, né? O que leva uma pessoa a querer se colocar debaixo do jugo da velha aliança, né? Se ele tem a nova aliança, que é uma aliança muito melhor, muito superior. Paulo fala constantemente sobre isso. Uma aliança muito superior, gente. Para que você está se colocando debaixo de uma antiga aliança que não foi dada a você? O sábado era um sinal entre Deus e o povo de Israel somente. Quantos versos eu li aqui? Ah, igreja, mas mesmo assim eu quero guardar o sábado. Tá bom, você quer fazer como algo cultural? Vai lá. Me acostumei. Beleza. Só que não chame isso de guarda de sábado, porque não é assim, do jeito que você está guardando. Isso é uma invenção da igreja adventista, a maneira com que você guarda o sábado, tá? Só pra você saber, a gente vai entrar em maiores detalhes sobre isso mais na frente. Mas você não está guardando o sábado do jeito que Deus mandou. Primeiro lugar, tá? Segundo lugar, você está se colocando debaixo da antiga aliança. Terceiro lugar, você está se colocando debaixo de maldição. Né? Quarto lugar, você está deixando de aproveitar uma aliança muito melhor que Deus ofereceu para você. Você está entendendo? Mas tudo bem, se for só culturalmente, faça isso. Só não coloque essa ideia de que o sábado é o selo de Deus. Não é bíblico. O domingo é a marca da besta. Não é bíblico. O sábado, se eu não guardar o sábado. Não, como é que o povo, os mestres adventistas dizem? Não, você guardar o sábado não vai te salvar. Mas se você deixar de guardar o sábado, você vai se perder. Então é uma doutrina esquizofrênica, né? Ou é ou não é, gente. Ou é ou não é. Não, mas essa é uma consequência. Que idiotice, não é uma consequência. Não é, tá? Não é. A gente vai explicar tudo certinho. Sim, os princípios morais da antiga aliança foram não somente transferidos para a nova aliança, como foram elevados exponencialmente, tá? Para a nova aliança. Agora, eu vou trazer tudo isso em detalhes depois, mas agora para você adulterar, você não precisa ser pego no ato como era na antiga aliança, por 2 ou 3 testemunhas, para que você fosse considerado adúltero e daí fosse apedrejado. Não. Só de você olhar por uma mulher, é o que Cristo falou, tá? Só de você olhar, você já adulterou com ela. Olhar com más intenções. Então, assim, os princípios morais foram elevados, mas o sábado não existe nada de moral na guarda do sábado. Você não se torna uma pessoa melhor por guardar o sábado, gente. Não é isso. O sábado era uma sombra de Cristo, apontava para ele. Enfim, vocês já estão entendendo. Bom, a gente vai ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco longo, mas foi necessário. A gente tinha que mostrar todas as questões da velha aliança para você entender bem. No próximo vídeo a gente vai falar, daqui a 3 dias, às 8h01 da noite, a gente vai falar sobre a nova aliança. Não percam, não percam. Vocês têm que assistir toda essa série, senão vocês não vão entender. Velha aliança, nova aliança. No vídeo anterior, aliança abraâmica. Depois a gente vai falar sobre a transição. Depois a gente vai falar sobre o sábado nas epístolas. Ih, tem muita coisa aqui. Vocês vão ficar maluco. Muita gente já está sendo liberta em nome de Jesus, mas no final dessa série, gente, Deus já revelou, vai ser um negócio. Muita gente vai ser liberta em nome de Jesus. E desses libertos, né, vão sair muito, muito mais libertação. Essas pessoas vão fazer muito mais do que eu estou fazendo, né?
para honra e glória de Deus, e vão libertar muito mais. Dessa leva de libertos sairão muitos libertadores. Basicamente é isso que eu quero dizer. Tá bom, gente? Compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo. Mais uma vez um recadinho para você que esqueceu, vai lá na Amazon, deixa uma avaliação bacana lá no volume 1, se você comprou o volume 1. Se você achou o volume 2 na Amazon, comprou, já leu, já gostou, também deixa, né? Talvez esteja, talvez não esteja, a gente ainda está planejando isso aí, mas enfim, em breve vocês vão saber. Beleza, gente? É isso, não esquece de participar da promoção, boa sorte para você. E daqui a 3 dias a gente se encontra de novo. Tava com saudades, que alegria fazer isso aqui para vocês, viu? É muito legal ver pessoas sendo libertas e entendendo a Bíblia. A gente vai dar sim o poder para o povo. As pessoas precisam entender a palavra de Deus para pararem, para deixarem de ser manipulados de uma vez por todas. Beleza, gente? Então é isso. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Até a próxima. A gente se vê daqui a 3 dias. Tchau, tchau.